E aí, galera do oitavo ano, meu nome é Kleber Guedes, sou professor de língua portuguesa e produção textual. Então vamos aqui dar continuidade aos nossos assuntos, aos nossos conteúdos. E aí, galera, na aula de hoje nós vamos estudar as classes de palavras adjetivos e também o substantivo. Vamos começando aqui pela definição dos adjetivos, né? Vamos identificar aqui o conceito. O adjetivo ele serve para caracterizar a classe gramatical responsável por caracterizar, determinar, expressar qualidades e defeitos do substantivo. Isso é chamado de adjetivo, ou seja, o adjetivo ele dá característica. Por exemplo, casa amarela. Já estou falando sobre a casa é o substantivo. Amarela é a característica dessa casa, é a qualidade dessa casa. Então, amarela seria aí um adjetivo. Então, o adjetivo ele vem acompanhando aí o substantivo, dando qualidades, dando características. Temos aqui um exemplo, ó. João, arruma essa bagunça. Então, olha, bagunça aí é um adjetivo, certo? Bagunça é uma característica do quarto do João. Se a gente fosse fazer aqui uma narrativa, é um texto aqui descritivo, né? Narrando e descrevendo. Se a gente fosse descrever esse quarto, por exemplo, nós precisaríamos usar adjetivos. O quarto tinha uma aparência velha, tinha as paredes azuis, tinha quadros na parede, certo? Então, ó, azul, velho, tudo isso são adjetivos, são características, tá bom? Quando eu estou descrevendo, eu uso bastante os adjetivos. Nesse outro, se a gente fosse descrever, né? A parede do quarto era rosa com branco, rosa e branco, já são adjetivos, né? O quarto era decorado, né? O quarto era decorado com as cores da Barbie. Então, adjetivos eu dou características. O quarto era bonito, mais uma característica, mais um adjetivo, bonito. Então, o adjetivo são palavras que caracterizam os substantivos, certo? O adjetivo, ele atribui qualidade, atribui defeito, tá bom? Ou até mesmo demonstrando o aspecto e o estado do substantivo. Então, o adjetivo flexiona-se em gênero, número e grau. Colocação dos adjetivos. Isso vai depender do sentido também. Então, vamos ver exemplos. Então, vamos lá. Sentido. Normalmente, coloca-se o adjetivo depois, né? Normalmente, o adjetivo ele vem depois do substantivo, né? Isso é pós-posto ao substantivo. Porém, ele também pode vir antes, anteposto ao substantivo. Essa ordem pode não trazer grandes alterações de sentido, mas enfatiza ou não a característica que se quer atribuir ao nome. Por exemplo, aqui a gente tem grande homem. No caso aqui, primeiro eu estou dando o adjetivo, grande, depois o substantivo, homem. Então, grande homem. Eu estou dizendo que ele é um homem admirável, né? Pode ser um homem bondoso, uma pessoa respeitada por todos. Agora, se eu inverter homem grande, né? Homem, primeiro substantivo, depois grande, o adjetivo. Agora, homem grande, eu estou dizendo que esse homem ele é alto, né? Ou ele é um homem forte, tá bom? O mesmo aqui no exemplo ao lado, ó. Pobre mulher. Primeiro o adjetivo, né? Depois o substantivo. Pobre mulher. Eu estou dizendo pobre mulher, dá a entender que ela é uma coitada, certo? Que as pessoas têm dó dela. Agora, mulher pobre. Primeiro o substantivo e depois o adjetivo. Mulher pobre. Agora aqui dá a entender que a mulher ela tem poucas condições financeiras, pouco recurso financeiro. Agora ela é pobre de dinheiro, de bens. Definição do adjetivo. Tem a definição morfológica, sintática e semântica. Morfológico é porque ele flexiona-se em gênero, número e grau. A definição sintática do adjetivo expressa uma circunstância ao nome. E a definição semântica do adjetivo caracteriza os substantivos. Temos aqui um texto da Cecília Meirelles que se chama Retrato.
Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração, que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Olha, esse texto da Cecília Meirelles tem muitos adjetivos aí. Por exemplo, quando ela fala calmo, triste, magro, ela está caracterizando, tá bom, o rosto dela, certo? E a gente encontra vários outros adjetivos aí no decorrer do texto, tá bom? Adjetivo e o texto descritivo. Como eu dei o exemplo lá dos quartos, né? O quarto bagunçado, o quarto velho, o quarto rosa da Barbie, todos eles eu usei adjetivos para descrever. Então, o adjetivo ele é fundamental na construção da ideia subjetiva e também objetiva, quando você vai descrever cenas, pessoas, sensações, momentos. Vamos para esse texto. Era um garoto magricela, de cabelos pretos, a aparência macilenta e meio doentia. Se alguém que cresceu muito em pouco tempo, né? Suas jeans estavam rotas e sujas, a camiseta larga e desbotada, e as solas do tênis se soltavam na parte de cima. Olha, aqui a gente tem uma descrição. É um trecho do livro do Harry Potter e a Ordem da Fênix, tá bom? A gente tem aqui características físicas quando a gente fala magricela, diz que os cabelos são pretos, né? Aparência macilenta, né? De ser magro, ter rosto fino. Tudo isso são características físicas, usei adjetivos, tá bom? Mas os adjetivos, eles também podem ser usados para mostrar sensações, sentimentos, né? Tipo, ela é uma garota que anda sorridente, ó, sorridente é uma característica da garota, né? Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Ganha um chapéu de mágico com estrelas amarelas, ó, amarelas, né? Característica do chapéu. Mágico é a característica do chapéu. Todos esses são adjetivos. Tem vários aí no texto. Azuis, né? Ó, amarelas e azuis. Elas arrastavam caudas amarelas e azuis, e eu ainda acrescentei, recortando com uma tesoura uma pequena lua crescente e dois foguetes triangulares, um deles pilotado por Gagarin e o outro por vovô Slavko. Esse é um Como o Soldado Conserta o Gramofone, um texto de Sasa Stanisic. Então, nesse texto eu também tive diversos adjetivos, certo? Quando eu falei, por exemplo, amarelas, azuis, certo? Foram exemplos aí de adjetivos, quando eu dou características. Ó, foguetes triangulares. Triangulares é uma característica do foguete. Locução adjetiva. Ocorre uma locução toda vez em que se usa mais de uma palavra para expressar algo. Por exemplo, ó, no adjetivo nós temos os termos anual, régio, materno, ilimitado, abdominal, angelical, bucal, bovino. Todos eles são adjetivos nessa segunda coluna. Por quê? É uma palavra dando qualidade característica, certo? Porém, nós também temos locuções adjetivas. E o que é uma locução? Locução é uma expressão, é mais de uma palavra. É a mesma coisa do adjetivo, ele também está dando característica. A diferença é que agora são duas palavras, ó, do ano, que é a mesma coisa que anual, de rei, é uma locução, né, que é a mesma coisa de régio, de mãe, que é a mesma coisa de maternal, e tem aí outras locuções, sem limite, de abdômen, de anjo, de boca, de boi, tá bom? São locuções adjetivas, são expressões que têm valor de adjetivo. Classificação dos adjetivos. Eles são agrupados de acordo com as características comuns. Classificação, informação e origem. Ora, tem os adjetivos simples, que são formados por apenas uma palavra, como azul, branco, triste, bom, forte, feliz. Tem os adjetivos compostos, que são formados por mais de uma palavra, como luso brasileiro, azul claro, político educacional, castanho escuro, azul marinho. Tem os adjetivos primitivos, é o que dá origem a outro, azul, amarelo, triste, visível. Essas palavras não originaram de nenhuma outra,
São palavras primitivas, né? Elas que vão dar origem a outras palavras, como, por exemplo, nas palavras derivadas, que é uma palavra que surge a partir de outra que já existe. Por exemplo, azulado, amarelo, tristonho, invisível. Todas essas palavras são derivadas de outras que já existem, né? Azulado deriva de azul, amarelado deriva de amarelo, e assim por diante. Classificação e localidade. Então vamos lá, existem os adjetivos pátrios, que são aqueles que qualificam o substantivo em relação à localidade, em relação ao país ou ao estado, à cidade ou à região de que a pessoa vem. Por exemplo, ó, quem nasce no Brasil é brasileiro, no Acre, acriano, Florianópolis, florianopolitano, Niterói, niteroense, Canadá, canadense. Então, ó, brasileiro, acriano, todas essas palavras, canadense, todas essas palavras são adjetivos pátrios, porque eles indicam a nacionalidade ou o lugar de onde a pessoa provém. Flexão dos adjetivos. É uma palavra variável, isto é, uma palavra que pode ter sua forma alterada para exprimir determinados aspectos gramaticais. Então, ó, o adjetivo ele pode variar, certo? O adjetivo ele pode se adaptar dentro da frase. Isso vai depender se ela está no singular, no plural, no masculino, no feminino. Vamos começar com a flexão de gênero. Existe o adjetivo que é uniforme, ou seja, ele possui a mesma forma tanto para o masculino quanto para o feminino, e existe o adjetivo que ele é biforme, ou seja, ele apresenta duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Gênero aqui uniforme, ó. Possui uma só forma para o substantivo masculino ou feminino. Exemplo, ó, o garoto está feliz, a garota está feliz. O adjetivo que eu usei foi o mesmo, feliz, independentemente se a frase está no masculino para garoto ou no feminino para garota. Esse gênero aí é uniforme, esse adjetivo aí ele é uniforme, tem uma única forma. E o adjetivo de gênero biforme tem uma forma para o masculino e uma para o feminino. O garoto é estudioso, a garota é estudiosa. Flexão de número. Tem a flexão no singular, quando se refere a um substantivo no singular. Tipo, aquela garota é alta. Alta, né? É o adjetivo que eu tenho aí, a característica, está no singular. E no plural é quando se refere a um substantivo no plural. Aquelas garotas são altas. Então, agora o adjetivo altas está no plural, porque está se referindo a mais de uma garota. Flexão de grau. Em relação ao grau, os adjetivos podem ser flexionados no grau comparativo ou no grau superlativo. Por exemplo, o livro é tão divertido quanto um parque de diversões. Flexão de grau comparativo. É formado a partir de uma comparação entre dois ou mais elementos. Essa comparação pode indicar inferioridade, igualdade ou superioridade de um elemento em relação ao outro. Por exemplo, Rex é menos bravo do que Totó, inferioridade. Rex é tão bravo quanto Totó, igualdade. Rex é mais bravo do que Totó, superioridade. Flexão de grau superlativo. É formado a partir do acréscimo de um sufixo ao adjetivo ou de uma palavra, né, que indique intensidade. Grau superlativo sintético, ele é formado com o acréscimo de um sufixo ao adjetivo. Por exemplo, passamos por uma rua longíssima, foi colocado aí um sufixo. E também tem o grau superlativo analítico, que é formado com o acréscimo de uma palavra ao adjetivo, para indicar a sua intensidade. Exemplo, passamos por uma rua muito longa. Agora eu usei duas palavras, né? Ó, muito longa. Então aí é analítico. E quando é sintético, eu uso um sufixo, como longuíssima, tá bom? Então essa é a diferença entre os dois. E agora nós chegamos na segunda parte da aula, onde nós vamos estudar os substantivos. Primeiro vamos para a definição dos substantivos. O substantivo ele serve para nomear tudo que existe.
Então, primeiro vamos identificar aqui o conceito. E é exatamente nomear. Substantivo é uma classe gramatical, né? É o conjunto formado por todas as palavras que têm uma mesma finalidade, ou seja, dá nome às coisas. Por exemplo, menino, flor, arco-íris, chuveiro, saudade, Zeca, Brasil, biblioteca, beleza. Todos eles são substantivos. Substantivo é a classe de palavras que nomeia seres reais e irreais, nomeia também acontecimentos, qualidades, sentimentos, ações, lugares, enfim. O substantivo ele dá nome a tudo e é por isso que também é chamado de nome. O substantivo flexiona-se em gênero, em número e em grau. Classificação dos substantivos. Dependendo do ponto de vista, segundo o qual é analisado. Então, depende do ponto de vista. O substantivo ele também serve para organizar. Então, para entender a classificação das palavras em uma língua, é preciso que a gente organize elas, né? Qual é o tipo de substantivo, certo? Existem 9 tipos de substantivos, certo? A gente precisa organizar as palavras. Se aquela palavra é substantiva, é numeral, é adjetivo, ou seja, existem também 10 classes de palavras. Definição de substantivo, a definição morfológica. Flexiona-se em gênero, número e grau. A definição sintática do substantivo é a representação estática, né, que recebe o artigo antes dele. E a semântica significa que o substantivo ele dá nome aos seres em geral. Classificação, formação e origem dos substantivos. Existem os substantivos simples, né, que são aqueles formados por um único radical, e existem os substantivos compostos, que são formados por 2 ou mais radicais, né, 2 ou mais elementos. Existem os substantivos primitivos, que não são formados de nenhuma outra palavra, ao contrário, né, eles servem de base para a origem de uma nova palavra, de novos termos. E existem os substantivos derivados, né, que são formados exatamente a partir de outras palavras que já existem. Também existem os substantivos comuns, né, que a gente chama aqui classificação, designação e tipo. Os comuns são aqueles que nomeiam seres de uma mesma espécie ou grupo, isto é, têm característica de uma mesma classe. E os próprios são aqueles que nomeiam seres particulares de uma determinada espécie ou de um conjunto. Podem se referir a um grupo, mas sempre individualmente. Os substantivos concretos são aqueles que nomeiam seres, objetos, né, lugares ou fenômenos naturais do mundo, real ou imaginário, né, de existência, não importando se são seres materiais ou espirituais. Ou seja, o substantivo concreto ele tem existência própria, você não precisa imaginar ele para que ele exista, né? E o substantivo abstrato? São substantivos abstratos, aqueles que nomeiam qualidades, sentimentos, ações, estados. Não podemos esquecer também da classificação em conjunto, que são substantivos coletivos, que são aqueles que nomeiam um conjunto de seres da mesma espécie. Organização aí e classificação dos substantivos. Por exemplo, substantivo simples só tem um radical, né? Como menino, flor. Substantivo composto já tem 2 ou mais radicais, né? Tipo arco-íris, guarda-roupa. Substantivo primitivo é uma palavra que não derivou de nenhuma outra, né? Ela serve como base para a gente formar palavras novas, como menino, né? Chuva. E o substantivo derivado, ele derivou de outra palavra que já existia. Por exemplo, meninada, chuveiro, né? Beleza. Brasil mesmo, né? Que Brasil, né? Derivou de uma árvore. Né? A gente sabe que o Brasil chama Brasil porque no Brasil os portugueses extraíam, né, aquela árvore chamada pau-brasil e daí depois derivou e formou o nome do país, né? Que é Brasil. Substantivo comum são coisas de um modo geral, né? Menino, flor.
Agora, o próprio é com letra maiúscula e eu estou especificando. Brasil é um país, né? Zeca é uma pessoa. Substantivo concreto. Concreto, ele tem existência própria. Tipo, flor, Zeca, chuveiro. Eu não preciso pensar nesses elementos para que eles existam. Simplesmente eles existam, não preciso sentir eles. Já os abstratos, saudade. Para que a saudade exista, você precisa sentir a saudade. Beleza. A beleza, qual é a cor da beleza? Qual é o cheiro da beleza? Qual é a forma da beleza? Beleza é algo abstrato, né? Também o que pode ser belo para você pode ser feio para mim e vice-versa. Então é questão de gosto, é abstrato. Para que a beleza exista, você precisa achar algo belo. E biblioteca, né? Aí é coletivo. Biblioteca, conjunto de livros. Alcateia, conjunto de lobos, né? Grupo de lobos. E assim por diante. Flexão dos substantivos. É uma palavra variável, isto é, o substantivo é uma palavra que pode ter sua forma alterada para exprimir determinados aspectos gramaticais. O substantivo ele pode variar, ele pode se adaptar também. Gênero heterônimo. Então vamos lá, existe uma palavra para o masculino e uma para o feminino, por exemplo, homem, mulher. Então são formas diferentes para escrever quando é masculino ou quando é feminino. Flexão de número dos substantivos. Singular é quando há um só elemento, por exemplo, barril, e o substantivo no plural é quando há mais de um elemento, por exemplo, barris. Flexão de grau. Tem a flexão normal, que indica a dimensão ou tamanho natural, por exemplo, casa. Existe a flexão de grau no aumentativo, que indica a dimensão ou tamanho aumentado, exemplo, casarão. E existe a flexão de grau no diminutivo, que indica a dimensão ou tamanho diminuído, exemplo, casinha. Os substantivos podem se apresentar nos graus sintético, que juntam-se a um substantivo, né, certos sufixos, como íssimo, por exemplo, e analítico, que é o emprego das palavras grande ou pequeno junto ao substantivo. Bom, e a atividade que fica hoje é na gramática FTD, aquela gramática vermelha, a nova edição, tá bom? Lá em substantivo, na página 49, são 3 questões. E lá em adjetivo, na página 77, também são 3 questões, apenas respostas. Então é isso, galera. Nós vamos encerrando a nossa aula sobre classes gramaticais por aqui, né? Toda semana a gente está revisando alguma classe gramatical, tá bom? Então hoje a gente revisou o que são substantivos e adjetivos. Então é isso, galera. Tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu!